Às vezes, nós agimos de forma a pensar no nosso melhor. E, desse modo, a gente faz muitas coisas que são erradas. Eu gosto de olhar para o jeito que Paulo vai falar ali em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 4 em diante. E olha que legal que Paulo vem trazendo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante. Quando nós colocamos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades acima de tudo, e com isso passamos por cima dos outros, nós não estamos agindo de forma correta. Não estamos agindo de forma que Deus pretende que nós tomamos partido, né? Eu gosto de analisar sempre da seguinte perspectiva. O cristão genuíno, ele nunca vai fazer a vontade dele. E olha que interessante. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós estamos fazendo a vontade do eu, do ego. E o eu, ele é a fonte do pecado. Quando o pecado surge, ele vai surgir aí ali primeiramente no céu, através de Satanás ali, e ele pensa em se exaltar, ali como descrito em Isaías 14 e Ezequiel 28. Então ele pensa em se exaltar, em se colocar acima de tudo. Então ele coloca as suas vontades em primeiro lugar. E quando nós olhamos para Eva, ela também coloca o seu desejo. Ela vê que o fruto é agradável aos olhos, desejava para lhe dar entendimento. Então, o princípio das fontes de pecado são os conceitos que nós temos voltados para o eu. Então, quando nós tomamos lado, tomamos partido, tomamos posições para nos beneficiar, nós normalmente não estamos agindo de forma correta, porque a linha que nós temos que tomar sempre por base, sempre como objetivo, é fazer o que Cristo fez, semelhante ao que Cristo fez, como imitador. Então, o que Paulo vem dizendo, olha, tomem, por exemplo, o que Cristo fez, porque ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E o termo esvaziou aqui é kenosis no grego, que é a mesma coisa se pegar uma garrafa d'água e virá-la e deixá-la sem nada dentro. Cristo, ele se esvaziou por completo para que assumisse forma de servo e depois forma de um homem, para morrer e morrer morte de cruz, que era a morte mais humilhante e a pior morte que existia na época. E o que Cristo faz, ele não faz por ele não faz pelo próprio desejo, como nós vemos Cristo orando, né? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, o que Cristo faz, o que Cristo nos mostra de exemplo, é não agir pela própria vontade, não agir pelo próprio desejo, mas agir pela vontade de Deus, agir pela vontade do Pai. E Cristo, ele não se apegou ao fato dele ser Deus, porque ele é. Né? Ele é Deus. Mas ele não se apegou a esse fato, mas ele se rebaixou, ele se humilhou, ele se esvaziou, assumiu forma de servo, assumiu forma de homem e morreu por cada um de nós. E tanto que por isso que ele, além de ser Deus, ele é o único que pode ser classificado e chamado de Deus, porque ele não é só Deus por ser, mas ele é Deus por mérito também. Então, quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, nós podemos olhar e analisar a nossa vida por um outro conceito e tomar a atitude correta. Qual que é a atitude correta? Nos humilharmos, nos rebaixarmos e assim, dessa forma, não agirmos pelo nosso próprio interesse, mas agir pelo interesse de Deus, pela vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu devo fazer? E assim, com esse norte, assim, nós não pisamos em ninguém, não passamos por cima de ninguém. E com tal condução, a gente pode
agir em prol do reino de Deus, do reino celeste, de forma correta. Então, querido, o que eu trago para vocês hoje é que no nosso coração tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Nós, como cristãos, não somos seguidores do pastor, não somos seguidores do padre, não somos seguidores do líder religioso, do ancião, do presbítero, não somos seguidores disso. Não somos seguidores de Paulo ou de Pedro, nós somos seguidores de Cristo. Nós devemos imitar o exemplo de Cristo. O que Cristo fez, ele serve de exemplo. Mas eu gosto sempre de lembrar do exemplo de quando a gente se torna pai, a gente faz as coisas e o filho vem imitar. E ele imita de forma bem simplesinha, né? Meu irmão tem um filhinho de 3 para 4 anos, o nome dele é Davi, e o meu irmão estuda bastante, ele mexe no computador, ele lê bastante, e o Davi tem uma mesinha que ele senta do lado da mesa do meu irmão, com um computadorzinho de brinquedo, e ele repete. É perfeitamente igual ao que o meu irmão faz? Não. Mas ele está tentando imitar. E da mesma forma que tem essa disparidade entre o que meu irmão faz e o que meu sobrinho faz, também é do que Cristo fez e do que nós fazemos. Mas nós devemos sempre continuar tentando imitar o que Cristo fez. Abnegação, deixar o nosso eu de lado, deixar a nossa vontade de lado, deixar o nosso querer de lado, para assim, seguindo o exemplo de Cristo, podemos levar o evangelho a outras pessoas. Porque a vida cristã é isso, deixar o eu de lado, a minha vontade de lado e falar, viver o que é o reino de Deus. E o viver o reino de Deus não é o meu desejo, não é o seu desejo, não é a vontade que nós temos, mas sim a vontade de Deus, que é que todos sejam alcançados pelo evangelho. Então, o que você tem feito? A sua vontade ou a vontade do Pai? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e que Deus os abençoe. Lembrando que eu também tenho um podcast, RTcast, procurando no Spotify, Google Podcast ou Amazon Music. Está disponível em todas as plataformas gratuitamente. Deus abençoe, meus amigos, e até mais.